Bom, gente, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando no YouTube, todos aqueles que acompanham essa mensagem, mesmo ela depois de postada, e que realmente esse momento possa ser para todos nós um momento de Deus falar ao nosso coração. Hoje nós teremos a última mensagem da série Moradas, essa série de mensagens que nos abençoou durante as últimas 4 semanas. Deus falando ao nosso coração e a gente aprendendo com o trajeto feito por Teresa de Ávila no seu livro Castelo Interior. Um livro do século XVI, mas que fala de uma realidade de forma muito alegórica, muito romanceada dessa experiência de busca de Deus que todos nós precisamos fazer. Nessa última mensagem da série, nós vamos chegar aos lugares mais profundos da nossa experiência de espiritualidade. Os lugares onde nós encontramos uma plenitude de vida espiritual, que eu acho que é que todos nós desejamos, viver plenamente na presença de Deus. Então, o tema da nossa mensagem é exatamente esse: plenitude com Deus. Como que a gente chega lá? Como que a nossa trajetória de espiritualidade pode ser construída até chegarmos ao ponto de vivermos uma vida de plenitude espiritual, de plenitude com Deus. É o que a Teresa de Ávila vai apontar para a gente nas suas moradas, nessa jornada por dentro do castelo interior. Eu escolhi um texto que se encontra em 1 João, capítulo 4, verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bom, você já percebeu que por esse versículo, o que nós vamos falar aqui hoje tem a ver com essa experiência de intimidade com Deus. Intimidade com Deus é vida em amor. Como que eu chego lá? Uma vez, eu não sei quem foi que falou, não sei se foi Solange e tal, se é para amar a Deus desse jeito, eu não sei se eu amo. Foi você mesmo, Solange? Eu não sei se eu consigo amar como Deus ensina a amar. Do tipo, amar o meu inimigo. Eu não sei se é. Eu não sei amar desse jeito. Eu não me sinto capaz de amar desse jeito. E é exatamente por causa dessa dificuldade, que não é só da nossa irmã, não é? É de todos nós. Se nós formos honestos com Deus, todos nós chegaremos a dizer isso. Amar como Jesus ensinou, amar como Jesus mandou, não temos condições de amar dessa maneira. Essa é a minha ideia, eu tenho essa ideia. Eu não consigo amar com o amor ágape naturalmente. Eu não tenho esse amor dentro de mim. Eu preciso aprender. E para aprender eu tenho que fazer essa jornada de espiritualidade, essa busca interior, para que eu possa fortalecer em mim princípios, hábitos, conhecimentos que me levem e me estimulem a buscar essa vida de plenitude em amor que o Senhor espera. Bom, eu vou começar por uma pergunta. Uma vida de plenitude na presença de Deus é possível nesse mundo tão conturbado, com tanta crise como esse que nós estamos vivendo? Com tanta dificuldade, com tanto desencontro, com tanta pressão, violência, ameaça, guerra, crise ecológica, ambiental, tem de tudo nesse mundo, né? É possível a gente viver na presença de Deus de forma plena? Ou como eu disse agora há pouco, né? Com um boleto caindo na nossa porta todo mês cai certinho. Tem duas certezas que a gente tem na vida. Uma é que nós vamos morrer e a outra é que no mês seguinte os boletos vão voltar. Né? São duas certezas infalíveis. Você pode dormir com essa convicção de que certamente um dia nós vamos morrer, mas também mês que vem vamos ter boletos para pagar. Não escaparemos disso. E uma coisa que a gente pode perceber é que, embora a humanidade tenha avançado
tanto em tecnologia, em controle, comunicação, em circulação de informação de forma rápida, inteligência artificial, embora a humanidade tenha avançado tanto nessas áreas tecnológicas e o mundo tenha chegado a um estágio tão ameaçador como esse que nós vivemos, em que a vida está em risco, o que a gente pode chegar à conclusão? A alma humana, ela continua carecendo de fazer essa experiência de plenitude de Deus. Ela continua precisando de Deus. Ou como diz o salmista, a alma humana continua com sede de Deus. Ela precisa de uma experiência profunda de encontro com Deus. É disso que a gente vai pensar aqui. É disso que a gente vai buscar. É possível a gente ter? Sim, é possível nesses dias de hoje. Embora no livro de Teresa de Ávila ela fale de uma vida reclusa, para aquelas irmãs que estavam com ela acompanhando lá no século XVI, a gente pode pensar, era fácil. Mas nós estamos vivendo hoje um tempo diferente do dela. Como faremos isso? E eu diria para vocês que a razão pela qual nós precisamos fazer essa experiência é porque nós, tanto quanto as pessoas do passado e em todas as épocas, nós como seres humanos continuamos carecendo de Deus. Teresa de Ávila, no seu trabalho das moradas, ela já tinha falado das moradas que a gente vai passando, mas ela agora começa a dizer das moradas mais interiores. Essas moradas mais interiores da alma correspondem a um estado de união plena com Deus. É aquele percurso que a alma faz em direção a um estágio de comunhão que envolve um processo de amadurecimento pessoal, amadurecimento espiritual, em que somos transformados pelo poder divino em nós e nos sentimos comprometidos com a consumação da vontade dele em nossa vida. Será que chegamos lá? Será que conseguimos chegar lá? Os teólogos, de um modo geral, costumam chamar esse estágio de plenitude de comunhão mística com o Senhor, ou de experiência mística, ou de presença mística de Deus. Por isso que eu gosto de estudar mística, tá bom, gente? Aliás, começou essa semana o curso de mística lá da PUC, e estamos muito felizes porque os alunos estão vibrando, os professores estão trabalhando, está muito legal. Foi muito joia o que aconteceu no último sábado com o começo do curso. Então, é nessa busca dessa experiência mais íntima de Deus, que é para nós um mistério, por isso que é a área da mística, né? Porque a mística é uma maneira de pensar o mistério. O que é um mistério? Você sabe o que é mistério? Por isso que o nome é mistério, que a gente não entende, né? Ninguém entende o que é mistério. Mas mistério é exatamente essa distância que existe entre o poder de Deus, os propósitos divinos, a graça divina, o amor divino, e eu, que sou um miserável pecador. Como que isso se aproxima? Como que isso se une de forma plena? É mistério. Esse é o mistério. E a maneira de a gente estudar isso é esse campo de estudo tão interessantíssimo que é o da mística. E esse movimento de aproximação entre o propósito divino e eu do jeito que eu sou, com os meus conflitos, com meus interesses, com os meus desejos, não é? com as minhas falhas, com a minha condição de pecador, como diz a Escritura. Esse movimento, ele é orientado tão somente pelo amor de Deus por nós. Só conseguimos fazer esse percurso porque tem um Deus que nos ama. E esse amor é muito interessante, porque esse amor de Deus leva a Deus desejar a gente. Deus quer que isso aconteça com a gente.
Deus deseja ter essa experiência conosco e Ele trabalha para que isso aconteça. Então, é um movimento orientado pelo amor divino como uma resposta ao convite que Ele faz, esse convite amoroso para que a gente tenha uma experiência com Deus. Eu estava pensando nisso e lendo o livro da Teresa de Ávila, eu percebi que há dois aspectos que fazem parte dessa experiência mais profunda de Deus. Tem duas coisas que marcam esse momento que a gente tanto almeja de intimidade com Deus, de vida de plenitude. O primeiro aspecto é que a experiência de êxtase, que é isso que dá, não é? Há muitos grupos religiosos que utilizam esse êxtase de formas diversas. Não está errado, não está nenhum problema quanto a isso. Mas é preciso que a gente entenda que esse êxtase, essa alegria, essa explosão, essa euforia, uma palavra grega que é muito utilizada nessa experiência, que é o entusiasmo, ficar entusiasmado. A palavra de origem grega quer dizer cheio de Deus, entheos, é isso que é entusiasmo. O entusiasmo é ficar cheio de Deus. Então, essa experiência de entusiasmo, de êxtase, pela presença de Jesus em nossa vida, em meio aos nossos conflitos e sentimento de abandono. Esse é o primeiro aspecto. Você se sentir pleno, preenchido, saber que Deus te acolheu, saber que Deus te aceitou como você é e Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Olha o que diz o salmista: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria. Por quê? Porque Ele me acolheu, Ele me protegeu, Ele disse: você é meu filho, eu quero você desse jeito. Então, o meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Esse é o entusiasmo. Quando a gente chega a esse ponto de entender, é isso, minha vida é isso, ela está plena. E eu não quero mais sair desse estágio. Eu quero viver permanentemente experimentando isso na minha vida. O segundo aspecto é que esse entusiasmo provoca em nós um desejo profundo de servir a Deus, de trabalhar na obra dele, de fazer algo pelas pessoas, de cuidar das pessoas, ou na nossa experiência de ecoespiritualidade, que vamos falar na próxima série, a gente cuidar do lugar onde a gente vive, a gente fazer o bem pelas pessoas como modo de glorificar a Deus. Então, esse desejo profundo de servir a Deus, buscando compartilhar o amor de Deus no mundo em que nós vivemos. Isso é o outro aspecto. Não só essa euforia, esse entusiasmo ou esse êxtase pela presença de Deus, mas também esse motor, né? Essa força, essa energia que me mobiliza a servir. É dessa experiência que a gente está falando, gente. Não é a experiência de subir parede, né, de levitar, eu senti meu pé fora do chão. Não. É essa coisa de você se sentir preenchido, se sentir importante, saber que Deus conta com você para o projeto dele e você se sentir mobilizado para fazer a sua obra. Olha o que o salmista diz também: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Como é que é isso? Tem que fazer o percurso. É fazendo esse percurso que a gente vai conseguir entender. Então, você vai poder comparar essa condição desse grau de união, desse nível de união com Deus, de união plena. Teresa de Ávila compara isso a um casamento. Você casa com Deus. É isso, você se torna a esposa de Deus. Ela dizia para as freiras internas das carmelitas descalças. Qual é o mistério do casamento? Vocês sabem qual é o mistério do casamento? O mistério do casamento
é que duas pessoas se tornam uma só carne. Esse é o mistério do casamento. Duas pessoas se tornam uma só carne. E o grande detalhe dessa uma só carne é que essas duas pessoas se tornam uma só sem deixarem de ser duas. Ninguém perde a sua individualidade. Ninguém perde suas vontades, sua maneira de pensar. Então ela compara essa união mística com Deus ao casamento. Na medida em que duas pessoas, eu e Deus, nos tornamos um, sem deixarmos de ser dois. Eu e Deus. Teresa de Ávila, quando pensa nisso, ela escreve uma poesia. Ela escreveu uma poesia sobre isso. E nessa poesia ela começa dizendo: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Será que a gente chega a esse ponto? Vamos pensar de formas práticas? Pensando de forma prática, a grande questão que eu quero levantar com vocês é: quais são as marcas de uma vida que é desfrutada na presença de Deus de forma plena? O que é estar na presença de Deus de forma plena? Vamos pensar em 3 aspectos importantes dessa plenitude de estar na presença de Deus. O primeiro aspecto é esse que Teresa de Ávila fala. É aquela condição de que só Deus basta. Nada mais nos completa, só Deus. Tem gente que acha que para ser feliz tem que ter uma casa maior, um carro melhor, um salário maior, ou então uma conta bancária mais alta. Claro que essas coisas são boas e não estou aqui dizendo que elas são erradas. Muito legal se você tem esses sonhos, mas isso não basta. E você vai perceber que se você conseguir essas coisas, você vai notar que isso ainda não é suficiente. Você vai querer sempre um pouco mais. Sabe quem é que basta? É Deus na nossa vida. A união plena com Deus, em que a alma já não deseja nada a não ser a sua vontade, deve ser a nossa grande aspiração, em que Deus está conosco. Ok, você pode continuar perseguindo os seus sonhos, pode perseguir os seus planos, ter aquilo que você almeja como conquista material, mas nunca esqueçam que Deus está te chamando para uma experiência de encontro com Ele. E a sua vida, a nossa vida, só vai se satisfazer, só vai se sentir satisfeita quando esse Deus suprir todas as coisas. O alvo da espiritualidade cristã é ser um com Cristo, é permitir que Cristo viva em nós, é encarnar a vontade divina em nossa própria vida. Paulo disse isso em Gálatas capítulo 2, verso 20. Eu gostava de declamar esse versículo de cor. Ele dizia: agora vivo eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Esse é o ideal, esse é o ponto. Paulo disse que chegou lá, que ele conseguiu realizar sua vida dessa maneira, em que ele e Cristo formavam uma só unidade, e que a vida que ele vivia na carne era a vida de fé que ele tinha em Jesus. O segundo aspecto é esse que a gente vai mencionar aqui. O que é uma vida de plenitude? É uma vida que se doa em serviço pelo outro. Você só vai se sentir, poder dizer que tem uma vida de comunhão com Deus se você for uma pessoa que se doa em alguma atividade de serviço no reino de Deus. Ah, mas eu trabalho na igreja. Pode ser que não seja isso. Pode ser que não seja isso. Ah, mas eu canto no louvor.
Pode ser que não seja isso. Porque se você não fizer a diferença na vida de alguém e fizer uma doação de si, isso ainda não será suficiente. A vida cristã madura resulta em uma vida de serviço, dedicado ao próximo, de cuidar de gente. Resulta em uma vida de dedicação, em amor, desinteressado. Resulta em uma profunda paz interior por estar na presença de Deus. Somente poderemos desfrutar do melhor de Deus para nós se estivermos dispostos a partilhar nossa vida com outros. O Senhor deseja que essa vida de comunhão com Ele, que se transforma em serviço, se concretize na nossa própria vida. No livro de Apocalipse tem um convite para que a gente passe por isso. Jesus diz à igreja de Laodiceia, que era a igreja morna, não é? A igreja de Laodiceia não era a igreja morna? É aquela igreja que... O que é ser um crente morno? É aquele crente que é mais ou menos. Não é nem quente, nem frio. Ele nem é vibrante e nem é apático. Ele é mais ou menos. Não é? É aquela água que o sapo gosta de ficar ali esquentadinho, né? Tá bonitinho ali. Da história do sapo. O crente morno é aquele que nem trabalha integralmente, mas também nem fica parado. Ele está ali, não, eu vou na igreja, eu estou lá sempre, eu canto até de vez em quando e tal. Mas aí vem o Senhor e diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, vai acontecer o quê? Eu vou estar em comunhão com você, camarada. Eu vou chamar você para um banquete. Olha que você está perdendo, ô crente morno. Eu não estou falando isso para não crente, não. Geralmente a gente lembra desses versículos com mensagens evangelísticas, né? Mas é para o crente, é para a igreja. Diz, olha o que você está perdendo, cidadão, cidadã. Eu quero fazer um banquete contigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? A terceira marca é a vida em amor. É essa coisa que a gente vê com tanto desafio para nós, que é a capacidade de amar. Nem tudo é amável no mundo. Gente, não se iludam quanto a isso. Nem tudo que há no mundo é amável, não. Tem coisas e circunstâncias que não são amáveis. E que você não está obrigado a morrer de amores por essas coisas. Mas o amor que o Senhor nos chama a praticar é um amor diferente. É um amor que leva a gente a orar por aquilo que não é amável. Você já orou por aquilo que não é amável? Você tem aquele seu inimigo de criação, né? O seu inimigo de criação que você carrega a vida toda, está sempre te zicando. Você já orou por ele? Porque é isso que é o amor. Você não é obrigado a aceitar a pessoa. Ok, entendi perfeitamente. Mas você seria capaz de desejar o bem para ela? Desejar que ela seja uma pessoa feliz, bem-sucedida? Orar para que Deus proteja, para que Deus transforme? Não para no seu gosto, mas fazer aquilo que Deus gostaria de fazer na vida dela, para abençoar a vida dela, multiplicar graça sobre a vida dela. Então, gente, o fruto da verdadeira oração é o amor. A gente só consegue orar bem quando a gente consegue amar. Ah, eu não sei orar. Então, vamos fazer o que o Corinho disse, o Corinho antigo. Logo que eu me converti, isso já tem mais de 40 anos. A melhor oração é amar. Se você não sabe amar, você precisa orar. A melhor oração é amar. Não, é o contrário, né? A melhor oração é amar. Se você não sabe orar, você precisa amar. A melhor oração é amar. Antes de aprendermos a orar da maneira certa, precisamos aprender a amar. Sem amor,
nossas orações se tornam vazias, sem propósito, ocas. Eu não acredito nessa história de oração que não passa do teto, não, tá, gente? Porque lá no Apocalipse diz que todas as orações são ouvidas por Deus, ok? Nenhuma oração é em vão, mas aquela oração que a gente fala, oração de poder, de unção, não é aquela do grito, não é aquela do reteté, né, no sapatinho de fogo, não é essa. A oração de poder é a oração de quem ama. É isso. O que mais importa em nossa experiência de Deus não é o jeito que você ora, o seu inflamado, o seu como é que chama que o pessoal fala dessa coisa de você se sentir movido e quer sacudir o corpo e quer quer extravasar. Bem, a moda Ivete Sangalo, extravasa, né? Tá mais para isso do que para outra coisa. Desculpa aí quem você pensar. Não, eu sei que tem muita gente sincera participando disso, mas aquilo que mais importa para Deus é o quanto você ama. Sem amor, nossas orações não fazem sentido algum para Deus. Ele até ouve, mas eu acho que ele pensa assim, mas esse camarada, hein, que oração mais chinfrim que você está fazendo, hein? É melhor ouvir isso do que ser surdo, sabia? Não tem essas coisas? Acho que Deus fala essas coisas, né? É melhor ouvir isso do que ser surdo. Porque, acredite, Deus ouve todas as orações, todas, até aquelas orações tolas que a gente faz, aquelas orações da hora do almoço, né? Que a gente fala assim, meio que rezado, né? Guarda a nossa vida em nome de Jesus, amém. Até essa oração Deus ouve. Deus ouve todas, todas. Isso me faz lembrar a experiência de paixão que foi atribuída ao amor entre a igreja e o Senhor. O livro de Cânticos, Cânticos de Salomão, que fala da paixão entre um casal. Paixão de amor mesmo. E no auge dessa relação, eles dizem, o amor é tão forte quanto a morte. O amor tem um poder extraordinário de transformação da realidade. Para a gente concluir essa reflexão, eu queria deixar a seguinte consideração aqui. Uma pergunta para a gente tentar responder. Como que está a minha vida de espiritualidade, a minha prática de oração? Como uma espiritualidade frutifica em amor concreto ao meu próximo? Como é que eu posso fazer isso? A minha proposta é que depois da gente pensar nessa questão das moradas interiores, nesse trajeto da alma, por esses lugares, esses esconderijos do nosso interior, por onde a gente vai buscando, né, os lugares melhores para a gente estar, é importante que a gente comece urgentemente a fazer esse trajeto. Minha proposta, comece hoje a colocar em prática o amor em sua vida. Ah, eu vou buscar a espiritualidade. Não, você tem que começar pelo amor, porque é lá no amor que você vai chegar. Lembre-se de que o que mais vale para Deus é o campo do amor. Lembra do 1 Coríntios 13, versículo 2, quando ele repete várias vezes, se não tiver amor, nada serei. Ah, eu não tenho amor. Então você não é crente, você não é nada. Você só é um ser humano carente da graça de dizer, ah, eu não tenho amor. Ok, está faltando. Vamos colocar amor nessa vida. Vamos buscar. Vamos fazer essa trajetória de espiritualidade para a gente sentir isso. Porque olha o que a gente está perdendo por não desenvolver essa atitude na nossa vida diária. Vamos orar, gente. Vamos agradecer a Deus.
Coloque diante de Deus essa sua vontade, o seu desejo de fazer essa experiência de amor, essa trajetória de comunhão com Deus, de passar por esses esconderijos da sua alma até chegar à plenitude da presença de Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Deus, por essa noite. E que o Senhor abençoe, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, ser encorajados pelo Teu Espírito a transformar essas ideias, esses desejos, esses sonhos, essas aspirações em realidade concreta na nossa vida. Que a gente saia daqui hoje, ó Deus, com um desejo ardente de buscar o Senhor, de ter uma experiência profunda contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando ao final, não é, Olívia? Que bom a gente poder estar aqui, gente. Quero agradecer também aos amigos que nos assistem. No próximo domingo teremos uma nova série de mensagens chamada Ecoespiritualidade. Convido a todos a nos acompanhar e também a nos conhecer como Igreja de Jesus. Deus os abençoe. Nós vamos encerrar a nossa reunião aqui.